Eu já tinha muito claro para mim que fazia sentido empreender em alguma área, né? Não de repente empreender, mas fazer algo para mim mesmo, um projeto pessoal. Mas eu entendia que aquela história de 30, 40 anos para você ter R$1 milhão, quanto vai valer R$1 milhão daqui a 30, 40 anos? Como é que vai estar a inflação daqui a 30, 40 anos? Hoje o dólar acabou de bater 6,10. Então, assim, como é que a gente vai estar o Brasil como um todo, a economia? Eu não sei. Então, eu vou apostar todas as minhas moedinhas para daqui 40 anos juntar um dinheiro para talvez me aposentar? Não, preciso fazer algo diferente. E aí, no Instagram, o algoritmo me entregou o Instagram de Carlos com o método House Flipping. Então, nós vendemos esse apartamento em 2 meses e meio, com também as estratégias da imobiliária que nós criamos, que utiliza tráfego pago. Você está 1 ano anunciado e nada? Nada. Vocês fizeram uma reforma... 2 meses de reforma. 2 meses de reforma e vendeu em mais 2 meses depois. Exato. Em relação ao preço que eles estavam pedindo, foi uma valorização de mais de R$230 mil. Com uma e a reforma custou quanto? 88. Ou seja, cada real colocado tirou 2,5 ali no mínimo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Flippercast, podcast que aborda mercado imobiliário sempre de um jeito leve, muito prático. E para ser o mais prático possível, para te mostrar sobre house flipping, eu trouxe aqui hoje a Fernanda Moura para falar. Ela que é flipper e fez uma transição completa de carreira para hoje focar totalmente em imóveis. É isso, Fernanda? Se apresenta aí para o pessoal. É isso mesmo. Prazer, eu sou a Fernanda Moura. Como o Carlos falou, comecei no mundo do house flipping há pouco tempo, mas fiz uma transição de carreira de 180 graus. Então, basicamente, eu trabalhava com exportação, nada a ver com o que eu faço hoje. Eu era gerente de exportação numa empresa que atuava ali com a logística de commodities. Então, se você me perguntar como é que exporta algodão do Mato Grosso para a China, eu vou saber te falar detalhe por detalhe. Da obra eu já estou aprendendo aqui no teu curso, já aprendi bastante coisa. Na prática, eu costumo dizer que 50% é teoria e 50% é prática. Então, colocar a mão na massa, errar, vamos errar, sempre existem ali erros. E é bom que você erre, acho que no primeiro ou segundo caso, porque a tendência é que você vai subindo de nível e ticket também, conforme vai fazendo novos cases, né? Então, hoje eu tenho basicamente 2 empresas no mercado imobiliário. Uma é a Flip Expert, que é focada em house flipping, e a outra é a Digimob Invest, que é uma imobiliária que a gente criou também para acoplar a Flip Expert e poder dar celeridade no processo. E também para... Isso tudo de 2 anos para cá, sim? Menos que isso, Carlos. Hoje, eu tenho o CNPJ das 2 empresas há 6 meses, eu fiz a transição de carreira, eu larguei a CLT ali há 7 meses. Então, já fazia os investimentos antes, através, né, de investimentos pessoais mesmo, para alavancar meu próprio patrimônio. E aí entendi que aquilo ali era um mercado muito inexplorado, né, um mar azul, que embora hoje com o seu curso e com a sua presença na internet tenha se popularizado muito, ainda tem muita gente que não sabe o que é o house flipping, o que é reformar e revender. As pessoas têm acho que um bloqueio em relação à reforma, né? Reforma é problema, reforma é o dobro, o triplo do preço, não faz sentido, isso aí não existe. Então, quando eu me aprofundei para entender um pouco melhor sobre o que é house flipping, eu falei, nossa, tem uma oportunidade aqui. Então, comecei investindo para mim mesma, depois abri assessoria para... Geralmente, quando tem alguma coisa que muita gente acha que é um problema, tem uma oportunidade ali. Exato. Essa que é a lógica aqui do house flipping, né? É isso, a reforma é dor de cabeça, a reforma, não quero fazer reforma, não quero... Então, tem uma oportunidade que é justamente... Eu gosto de falar, da visão de arquiteto, qual que era o racional que eu tinha no começo lá? Né? Eu resolvi comprar um imóvel para reformar porque eu estava de saco cheio de ficar fazendo reforma para cliente, já contei essa história aí algumas vezes, você já deve ter ouvido. Mas depois o que eu pensei? Eu falei, cara, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando... Alguém compraria esse imóvel e contrataria um arquiteto ou não, né? Porque às vezes sempre tem aquela coisa de, vou ver na internet, O ideal seria que contratasse para conseguir um resultado melhor, que aí poderia ser eu ia ter que fazer a reforma para essa pessoa com o gosto que ela quer, que às vezes não é muito o que você acha que seria o melhor, mas a pessoa também não sabe, paciência, você faz pelo dinheiro, se estressando, ficando todo aquele tempo e tal, e ganhando muito menos. Perfeito. Então eu falei, cara, o que eu estou fazendo é antecipar o trabalho que eu vou ter que ter, só que eu não preciso atender o cliente. Eu faço a reforma do jeito que eu quero, vendo imóvel, ainda lucro muito mais.
Então foi o racional que eu acabei construindo ali para me levar para esse caminho, né? De lá para cá, depois eu fui entendendo o que funcionava, o que não funcionava. Mas você falou que trabalhava com exportação. Isso. Então, quando você... Aquele momento de vou decidir o que eu quero da vida. Qual que era a tua cabeça naquele momento? O que você imaginava que ia ser a tua vida para a gente chegar no que está hoje? Eu definitivamente não imaginava que ia ser tão rápido e que eu estaria batendo a minha maior meta de 2024 hoje, ao estar num podcast falando sobre esse mercado, que para mim é um mercado encantador. Então, não imaginei que as coisas seriam tão rápidas. E tudo isso, claro, porque eu passei a barreira do medo e eu fui para a prática, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas, elas param na barreira do medo. Elas até estudam, elas até tentam entender um pouquinho se faz sentido o investimento, mas elas começam a colocar vários defeitos. Ah, não sou capaz, eu acho que eu não consigo. E o engraçado, Carlos, é que eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, eu não sou, enfim, qualquer profissão, né? Não tenho nenhuma profissão correlata ao mundo dos imóveis, mas eu entendi que ali tinha uma oportunidade e que era possível ter esse aprendizado para colocar em prática. Então, quando eu estava na CLT, eu tinha um emprego muito estável, eu tinha um bom salário, tinha benefícios bons, viajava a trabalho. Então, tudo que a Fernanda, talvez de 16 anos, imaginava e sonhava, eu tinha atingido naquele momento. Mas faltava algo. E o que é esse algo? É você fazer, acho que, projetos para você mesmo e ver aquele retorno caindo diretamente no seu bolso, sem ter que necessariamente atingir ali expectativas dos clientes, né? Que eu lidava com os clientes, eu trabalhava na área comercial, então eu tinha essa expectativa, né? Esse gerenciamento de expectativa para fazer. Então, quando eu saí da empresa, eu saí para fazer investimentos pessoais. E aí eu entendi, poxa, eu tenho recursos limitados aqui. Eu tenho conhecimento. Por que não monetizar esse conhecimento? Tá, então inicialmente você pediu as contas para fazer house flip para você mesmo? Para mim, tinha já ali uma ideia de talvez montar uma assessoria, fazer algo voltado para leilões de imóveis também, que eu estudei e já tinha arrematado ali alguns imóveis para investimento pessoal, junto com o house flipping. Mas eu ainda estava entendendo esse modelo de negócio. Então, se eu te disser assim, Carlos, eu saí da empresa já sabendo exatamente tudo que eu ia fazer. Não sabia. E aí eu comecei a entender e me conectar a pessoas. E essa conexão, ela vem muito das mentorias, né, do curso. Por quê? Porque você está rodeado de pessoas que estão na mesma jornada e outras que estão até mais à frente, que já fizeram vários cases, que já sabem, olha, não vai por aqui, vai por lá, né? O mercado de São Paulo é assim, talvez esse bairro seja melhor. Então, você começa a se conectar com pessoas que já passaram essa barreira do medo há muito tempo. Então, eu comecei ali a evoluir nesse sentido e falei, poxa, existe uma lacuna de mercado. Qual é essa lacuna de mercado que eu identifiquei? Além de a maior lacuna de todas, que é o medo da reforma, né? Que eu acho que é aí que o house flipping entra, que você resolve um problema da pessoa antes mesmo dela saber daquele imóvel, dela saber que ela teria um problema. Eu entendi que existia uma lacuna de mercado no sentido da continuidade do fluxo. O que isso quer dizer? As pessoas, elas arrematavam um imóvel em leilão, por exemplo, e elas pegavam a chave e elas não sabiam absolutamente nada do que fazer com o imóvel. Nunca tinham feito uma reforma na vida, nunca tinham feito um curso de house flipping, ou às vezes nem tinham tempo para se dedicar a isso. Então, essas pessoas, elas tinham ali uma grande oportunidade na mão, mas elas não sabiam como dar continuidade para isso. Então, eu falei, poxa, talvez criar uma empresa de assessoria de house flipping linkada não só à compra de imóveis velhos, detonados, mas também acoplar isso a investidores que já atuam no mercado imobiliário com leilão de imóveis, por exemplo, mas que estão perdidos no pós-chaves, digamos assim. Então, o que eu faço com esse imóvel? Como que eu posiciono ele no mercado? Quem compra esse imóvel que eu tenho? Porque, às vezes, você precisa primeiro estudar o público potencial de compra para depois desenhar uma reforma, né? Então, não faz sentido você reformar e, de repente, a pessoa que vai comprar não gostaria de ter uma cozinha aberta, não gostaria de ter, por exemplo, um dormitório derrubado para integrar com a sala. Então, esse modelo de negócios que foi criado na Flip Expert, que hoje é a empresa assessoria que eu tenho, e na Digimob Invest, que é a imobiliária, é para que ofereça-se um ecossistema para o investidor e para o cliente que quer investir, para que ele seja suportado em cada etapa do processo. Então, basicamente, o cara fala, não, peraí, eu tenho uma assessoria para arrematar,
eu tenho uma assessoria para reforma e eu tenho uma imobiliária que trabalha em estratégias de tecnologia para fazer a venda e acelera essa venda em muitos meses. Peraí, eu tenho tudo. Então, assim, eu entro com capital, eu acelero a rentabilidade desse meu capital em comparação à renda fixa, porque eu tenho suporte em todas as etapas do processo. E aí é que eu entendi que havia essa lacuna e comecei a atuar nesse sentido e tem dado muito certo. Por isso que eu acho que as coisas se desenrolaram mais rápido do que eu imaginava. Eu tô pensando aqui que legal que o house flipping despertou uma veia empreendedora em você. Exato. Porque a tua decisão de sair do CLT foi depois de você entrar no método house flipping? Foi antes? Como é que foi isso? Foi depois. Eu já tinha muito claro para mim que fazia sentido empreender em alguma área, né? Não de repente empreender, mas fazer algo para mim mesmo, um projeto pessoal. E aí eu comecei a pesquisar, né, anteninhas ligadas. O pessoal falava sobre cripto, estudei sobre cripto, coloquei lá, tem uns negocinhos em Bitcoin, mas não vou ficar rica com Bitcoin, porque coloquei muito pouco. Estudei um pouco sobre fundos imobiliários, enfim, diversos investimentos. Mas eu entendia que aquela história de 30, 40 anos para você ter R$1 milhão, quanto vai valer R$1 milhão daqui a 30, 40 anos? Como é que vai estar a inflação daqui a 30, 40 anos? Hoje o dólar acabou de bater 6,10. Então, assim, como é que a gente vai estar o Brasil como um todo, a economia? Eu não sei. Então, eu vou apostar todas as minhas moedinhas para daqui 40 anos juntar um dinheiro para talvez me aposentar? Não, preciso fazer algo diferente. E aí, no Instagram, o algoritmo me entregou o Instagram de Carlos com o método house flipping. E eu já sabia o que era house flipping por conta dos programas que passam, né, na TV fechada. Mas eu não sabia como... Irmãos à obra. Irmãos à obra, total. Então eu falei assim, não, já sei qual que é o conceito, mas não sei como colocar isso em prática. Comecei a seguir você e isso foi no final de 2022. Então você vê, faz... Muito recente. Muito recente. Eu comecei a estudar sobre isso no final de 2022. Eu ainda era um semi-blogueiro ali. Você era Você ainda estava assim, consolidando no mercado. Mas você já era o único, e eu acho que hoje é um dos únicos e o maior, no tema house flipping. Então eu falei, quem veio depois veio copiando, geralmente aluno ali. Exato. Veio replicando ali algo que você já tinha estruturado. Eu vejo, às vezes, aparece algumas coisas para mim e eu falo assim, mas eu falo isso. Então é totalmente a tua teoria que você disseminou no mercado. Então eu falei, não, peraí, esse cara fala coisas... Porque a primeira coisa que eu me deparei quando eu acessei o teu Instagram foi, pessoal, eu sei que house flipping já existe, eu não estou falando de nada super novo, mas existe muito popularizado nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a realidade é outra. Você não tem casas de madeira, você não tem... Enfim, a estrutura da casa é outra, do apartamento, né? A alvenaria é totalmente diferente. Não dá para você pegar um livro lá de house flipping nos Estados Unidos e aplicar aqui. Muda completamente. Muda completamente. Então, eu entendi... Eu falei, poxa, esse cara fala algo que faz sentido, porque ele parte de um ponto ali que é muito coerente. Que é, olha, o mercado brasileiro... A forma de negociar, a forma de encontrar imóveis e a forma de reformar esses imóveis é completamente diferente. Então, eu já senti ali uma credibilidade. Falei, bom, vou acompanhar, né? Antes e depois é legal de assistir. Então, eu falei, qualquer coisa vira diversão. Mas aí você começou a falar, comecei a acompanhar os stories, eu falei, não, eu acho que tem alguma coisa aqui, justamente porque se existe um medo muito grande das pessoas em reformar, entrar nesse mercado, é talvez o mercado que eu tenho que estar. Porque é um mercado que não é de alto risco, porque a gente está falando de imóveis, eu não estou falando de Bitcoin. Não é volátil, não tem um negócio que um ministro vai falar e vai derrubar o valor do imóvel. Perfeito, perfeito. Então, assim, dá para realmente criar ali uma estrutura em volta daquele procedimento para comprovar que aquilo funciona e talvez faça sentido aprender com alguém que já passou anos fazendo isso. Então, comecei a acompanhar a tua história e falei, não, faz sentido, vou comprar o curso. Mas até então, aquela decisão de um dia eu faço. E aí eu comecei a me programar, 6, 7 da noite, às vezes 8 da noite. Eu finalizava o trabalho, eu falava, vou criar uma rotina de estudos e vou estudar de fato. Então, eu tenho um caderno, que o caderno inteiro é anotação do teu curso. Porque eu, de fato, anotava, a argamassa, a C3, é isso. Eu não tinha nenhuma experiência, eu nunca tinha feito uma reforma na vida. Então, é engraçado para você que acha que, nunca fiz uma reforma, não faz sentido para mim, não sou arquiteto, não sou engenheiro, eu também não. E olha, hoje eu com uma empresa que faz exatamente isso. Não faz nenhum sentido para quem vê de fora, mas para quem vê de dentro e sabe que é uma coisa que dá para ser aprendida, não tem por que não. Então, eu comecei a fazer o curso, mas de forma muito lenta, até que chegou uma hora que eu falei, não, eu vou aplicar.
E aí comecei a aplicar junto com a estratégia de leilão de imóveis. Então eu arrematei, fiz o house flipping e aí a venda do meu primeiro case deu quase 50% de lucro. Então eu falei, não, isso aqui dá para ser replicado de diversas maneiras, em diferentes nichos, em diferentes tickets de imóveis. E a única questão que eu preciso aprender aqui é como eu reformo de maneira mais inteligente possível, sempre visando o público-alvo que eu estou entregando esse imóvel. Então, se o público-alvo é baixa renda, como foi a minha primeira arrematação, eu preciso focar em acabamentos ali bons, sim, porque a gente está falando de uma reforma que não é uma maquiagem, mas também não é um público super exigente. Eu posso ter ali, né, materiais que talvez esse público super agregue para eles e não vai fazer o preço subir de forma que eles não possam comprar. Porque esse público, eles têm muito problema na entrada, né? Então, você tem que ter um preço ali competitivo e, ao mesmo tempo, um imóvel que vai colocar esse produto numa prateleira diferente. Sim. E aí, quando eu comecei a entender mais do mercado, eu comecei a avançar para o médio padrão e hoje nós estamos fazendo aí um projeto maior para reformas de alto padrão. Justamente para a gente conseguir atingir um público hoje em São Paulo, que é um público que é muito carente também desse tipo de reforma, porque quando a gente fala de bairros como Jardins, Pinheiros, enfim, Higienópolis, você tem apartamentos gigantes. Antigos, né? Muito antigos, em ótimas localizações, onde você não tem mais terreno para fazer construção de empreendimentos novos, que as pessoas querem morar naquela região, porque é um bairro super legal de se morar, mas elas não querem passar por uma reforma. Então, peraí, se existe um problema, eu vou solucionar esse problema e eu vou ganhar dinheiro com essa solução. Né? Acho que esse é o ponto do house flip. Então, eu comecei a estudar vários mercados de São Paulo para entender qual é o tipo de house flipping, né, de reforma que eu vou aplicar em cada um deles, porque cada um deles tem um público potencial de compra diferente, de acordo com a renda. Então, foi muito interessante por isso e essa jornada tem sido, acho que, muito agregadora nesse sentido de ter é um acúmulo de conhecimentos e de prática. Sim, sim, não, sem dúvida. E você falando aqui, eu fico... Pô, isso é super recente, né? Final de 2022, aí você pediu as contas e já está com 2 empresas. Como é que foi esse processo? Tá? Daí você pegou esse primeiro no leilão, você que arrematou, comprou com o investidor, como é que foi? Eu que arrematei. Tá, você arrematou, fez a reforma, conseguiu lá os 50%. Depois, nesse momento, você já tinha pedido as contas? Como é que foi essa? Não, ainda não. A primeira arrematação que eu fiz para house flipping, eu não tinha pedido as contas ainda. Então, ainda estava como âmbito pessoal, né? Ainda queria fazer como uma coisa à parte. Quando eu comecei, durante o processo, a entender que não era um bicho de 7 cabeças, porque no início eu falei, não, eu não vou reformar, acho que eu não sou capaz. Eu vou chamar um engenheiro para fazer isso. E falei com o engenheiro falou, não, vou lá, vou cotar para você. Quando ele chegou à cotação, eu falei, não vou fazer. Por quê? Porque estava muito mais caro do que eu tinha colocado na minha planilha de viabilidade. Então, aquilo me forçou a ir atrás e aplicar aquilo que eu tinha aprendido. Eu sabia que eu era capaz de aplicar, eu só tinha o quê? A barreira do medo me impedindo de fazer. Então, eu fui lá, fiz esse primeiro case, ainda empregada, ainda na CLT. E aí comecei a fazer mais mentorias, comecei a me colocar em contato com mais pessoas desse mundo e falei, não, peraí, eu tenho um modelo de negócios aqui que talvez seja uma lacuna dentro desse mercado. Por quê? Porque era um mercado que tinha muita gente arrematando imóveis de leilão, mas pouca gente falando de reforma. E as pessoas que falavam de reforma, muitas vezes olhavam só o imóvel fora de leilão. Aquele padrão de reforma cliente final, né? Aquela coisa... Exato. Que é o que as pessoas têm como referência e por isso que falam, reforma é muito caro, reforma é muito caro, reforma é muito... Porque é um outro jeito de fazer a reforma. Quando eu comecei assim a aparecer mais no Instagram e tal, começou um monte de gente de leilão, outros, né, influencers de leilão, vir falar comigo pedindo para eu fazer as reformas de casas que estavam encalhadas, de coisa assim. A gente comprou uma casa que está lá 1 ano e não vende, eu acho que precisa de uma reforma. Aí eu vi você falando, você quer fazer a reforma para mim? Eu falava, não tenho tempo para fazer a reforma de uma casa enorme que você tem que se dedicar para caramba. Sim. E tal. Então, realmente, é uma carência do mercado. Pessoas que entendam como faz uma reforma com foco em valorização e não reforma com foco em deixar bonitinho para a revista. Perfeito. Porque é completamente diferente.
Eu tenho até um caso prático em relação a isso, né? Nós temos hoje contato com diversos escritórios que fazem arrematações em leilão, né? Nós até fazemos também dentro da Flip, mas temos focado mais nessa parte da reforma porque vimos que o mercado estava mais carente disso. Então, nós acoplamos esse serviço da Flip junto ali com escritórios que tinham muitos clientes que arrematavam imóveis, mas depois que entregava a chave, o cliente não sabia absolutamente nada sobre o que eu vou fazer com esse imóvel, como eu vou, de fato, transformar esse imóvel num produto que vai me gerar ali uma rentabilidade bacana, eu vou atingir meu potencial máximo, né? Você fala muito sobre isso. Como que você atinge o potencial máximo de um imóvel que tem um potencial, às vezes, gigante, mas está subaproveitado? Como é que você faz isso? Com estudo. Estudo direcionado para reforma, para investimento. Então, nós entramos em contato com um desses escritórios que nos passou ali 2 investidores que tinham um apartamento arrematado a 50% abaixo do preço, ou seja, a margem já estava muito boa, mas que estava empacado há 1 ano porque o imóvel simplesmente não estava atrativo para o público final. E não era, assim, uma coisa mausoléu que você precisa entrar e refazer absolutamente tudo. Era um apartamento que estava... Acabamentos, pequenos detalhes que aquele cliente olha e vê, nossa, que coisa horrível. Eu gosto de falar a frase, né, que as pessoas comuns, não os malucos igual a gente, eles costumam compreender o imóvel com aquilo que o olho está enxergando. Perfeito. E não ele olha e fala assim, mas isso aqui se eu trocar, fica... A pessoa olha e fala assim, nossa, coisa horrível. Ela não consegue... E se ela imagina, ela fala assim, tá, até dá para trocar, mas Deus me livre, não quero me meter com isso. Vamos ver outro. Esse aqui eu não quero. Esse aqui... E o pior, às vezes elas chegam e é literalmente um ajuste no forro. É um ajuste na porta, que você sabe que não precisa trocar a porta. Às vezes uma reforma você consegue recuperar e fica maravilhoso. O piso, nesse apartamento específico, tinha alguns recortes no laminado, porque tinha ali alguns planejados que o antigo ocupante tirou tudo, e ficou tudo estragado. Ficou tudo recortado. Então a pessoa chegava e falava, não, vou ter que trocar o piso do apartamento inteiro. E de fato, quando os clientes foram cotar com empresas de engenharia e de arquitetura, eles falaram, não, tem que trocar o laminado do apartamento inteiro, que tem mais de 150 metros quadrados. Então imagina a conta dessa troca de piso. Nós entramos no apartamento, fizemos a avaliação e falamos, poxa, talvez não precise ser feito isso. O que a gente pode fazer? A gente escolhe um cômodo, tira esses laminados, cobre os recortes dos outros cômodos com esse cômodo específico e só troca o laminado desse cômodo com um material muito similar ao que já estava instalado. Fizemos e é imperceptível que aquele laminado ali ele foi ajustado e que o quarto que a gente... É diferente. Não dá para ver. Por quê? Porque a gente conseguiu levar na loja um pedaço, mostramos lá para o pessoal, eles falaram, olha, essa linha já saiu, né? Essa linha não está sendo mais comercializada, mas nós temos aqui um muito similar, que só tinha um nome diferente. Ótimo, é esse mesmo. Compramos para um quarto ao invés do apartamento inteiro. Isso gerou, acho que quase 10 mil reais de economia para o cliente. Ao final, nós vendemos esse apartamento em 2 meses e meio, com também as estratégias da imobiliária que nós criamos, que utiliza tráfego pago. Você está 1 ano anunciado e nada. Nada. Vocês fizeram uma reforma. 2 meses de reforma. 2 meses de reforma e vendeu em mais 2 meses depois. Exato. E em relação ao preço que eles estavam pedindo, foi uma valorização de mais de 230 mil reais. Com uma e a reforma custou quanto? 88. Ou seja, a cada real colocado tirou 2,5 ali no mínimo. Então, acelerou o processo de venda, deu liquidez, o que por si só já seria maravilhoso, porque liquidez é dinheiro, né? É dinheiro de novo para você reinvestir e continuar girando a roda. E melhor ainda, trouxe ainda uma valorização em relação ao que eles estavam solicitando ali de valor de venda. Então, a gente trouxe para esse cliente, esses 2 investidores, a possibilidade de reinvestir dinheiro, arrematar de novo, reformar de novo, vender de novo. E o ciclo ele restarta ali. E você contratou equipe própria? Você trabalha com empreitada? Como é que você está fazendo isso? Porque eu acho que um dos desafios do pessoal que está começando, então, e não só para todo mundo, né? Eu falo, mão de obra. É muito comum a pessoa dizer, mas o problema de reforma é a mão de obra. Isso é o problema de qualquer setor. Mão de obra, você vai abrir uma padaria, vai ter problema com mão de obra. Qualquer setor tem. O que acontece? Dentro de construção, acaba que o nível de instrução é mais baixo ainda e aí você às vezes tem mais dificuldade ainda de encontrar. É tudo muito artesanal, né? Tudo muito... Né? O pedreiro é quase um artista, né? Porque tudo depende ali da arte dele, do controle, da técnica e tal.
e aí você sofre um pouquinho com isso. Como é que você fez? Porque tendo um negócio desse, você precisa ter uma previsibilidade de padrão de entrega. Como é que você fez para estruturar isso? Hoje nós temos na Flip várias opções para cada tipo de serviço. Então, para mão de obra ali, demolição, alvenaria, nós temos os pedreiros que realmente sabem fazer aquilo e que nós sabemos que vão ter uma entrega com um padrão de qualidade mínimo ali aceitável. E nós temos também eletricistas, várias opções. Enfim, cada parte da obra a gente contrata separadamente hoje. Nós não contratamos, né, uma empreiteira para que eles façam tudo. Primeiro porque os apartamentos que nós reformamos, como são totalmente visando ali o lucro, né, muito dificilmente, pelo menos por tudo que a gente pesquisou, algumas empreiteiras vão dar um preço competitivo, então acaba que a gente precisa colocar a mão na massa e entregar para esse cliente o preço mais competitivo que a gente puder. E outra porque dividindo ali um pouco, né, setorizando essa obra, digamos assim, a gente consegue ter mais controle e fazer o cronograma da forma correta e do nosso jeito. Então, eu sei que eu vou chamar o eletricista semana que vem, porque tal coisa vai terminar essa semana. Então, e se atrasar aqui, eu ajusto um pouquinho com o eletricista para ele já iniciar num outro cômodo, enquanto a gente está finalizando, né, uma outra coisa. Então, existem ali, acho que, opções, que é crucial para quem entra nesse mercado, mas também para quem não tem essas opções, eu, quando comecei, eu tinha uma opção. E sabe onde eu achei? No Get Ninjas. Que eu costumo falar que é a última opção mesmo. É a última opção. Por quê? Porque eu tinha ali um pessoal que eu tinha selecionado, o custo não estava de acordo com o que eu achava que seria, então eu tive que literalmente ir atrás da última opção. E a última opção acabou sendo a primeira em outras obras. Por quê? Porque eu encontrei times muito bons. É claro, você tem que fazer uma seleção. Não vai falar com um pedreiro e que você nunca viu. Pede referência, pede fotos das últimas obras. Até a maneira que ele se porta, você já consegue saber se o cara vai te enrolar ou não vai. Ainda mais mulher, muitas vezes o cara fala, essa não entende nada, eu vou, é como ir na oficina. Muitas vezes você vai na oficina, o cara cresce o olho e ele sabe, não, você não vai entender nada. E às vezes você entende muito mais que ele, mas ele vai querer ele te vender coisa que não precisa. Isso que eu gosto de falar quando eu estruturei o que ensinar dentro do método, né? Porque, ok, como é que eu pensei, né? Como é que eu vou ensinar? O que eu faço? Eu faço primeiro isso. Então, esse é um primeiro módulo. Depois eu faço o quê? Faço isso. Esse é um outro módulo. E aí tem um módulo que é o da execução, da reforma. E eu sabia que eu ia ter alunos que são arquitetos, engenheiros, construtores e tal, mas também pessoas que, né, sei lá, advogado, médico, dono de casa, qualquer pessoa pode querer fazer isso. Então, eu preciso ensinar esse conteúdo de um jeito que um arquiteto assista e não fique algo tipo, ok, qual a novidade? Então, fique algo que a pessoa assiste e fala assim, pô, essa sacada aí é legal, isso aqui eu não fazia, isso aqui... Até porque eu usava várias estratégias de economia, sem prejudicar a qualidade e tal, mas também um conteúdo de um jeito que alguém que não conhece obra, não tenha nada, tenha um conhecimento suficiente para não ser enrolado pelo pedreiro, pelo eletricista, pelo encanador. Então, assim, não é um curso que vai te ensinar como assentar tijolo, mas eu vou te falar assim, o que tem que fazer antes, o que tem que fazer depois, o que não pode acontecer. Porque muitas vezes é isso, o pedreiro vai tentar te enrolar às vezes. Exato. Ela não sabe nada, nunca viu uma obra, tá? Vou falar que é assim mesmo, daí é mais fácil, tal. Você pode chegar, não, peraí, primeiro tem que fazer isso aqui, que eu vejo terminar. Então, você acha, até com um feedback para mim, do que você assistiu lá te ajudou, te dar essa segurança? Demais, demais, porque eu nunca tinha feito uma obra na vida. Então, eu não sabia a ordem das coisas, eu não sabia como que eu deveria contratar, o que eu deveria exigir. E eu acho que isso eu levei para a vida, né? Porque eu acho que isso é uma qualidade que qualquer empreendedor tem que ter, que é saber o mínimo de cada coisa. Você não precisa ser especialista. Eu não preciso ser especialista como um arquiteto é ou como um engenheiro é. Mas eu preciso saber muito bem o básico para saber contratar e saber cobrar depois da entrega ou até antes da entrega para ajustar ali as pontas. Então, o que eu fiz, né, ali com o pessoal da mão de obra foi pegar o teu curso ali que eu já tinha anotado em todas as páginas do caderno e comecei a folhear aquilo e entender, será que o que ele está me falando faz sentido? A gente vai emassar aqui a cozinha, o banheiro.
será que ele está usando os materiais que o Carlos falou para usar? Ou ele está falando, não, usa esse aqui que é melhor. Às vezes é um material mais caro que não precisa. Às vezes você pode utilizar um material com custo-benefício muito melhor que vai dar o mesmo resultado. Ou às vezes ele vai falar, não precisa fazer tal etapa. E é crucial para você não ter depois um problema pós-obra, que aí você vai ter muito mais trabalho e gastar muito mais dinheiro. Então, o teu curso me deu ali o passo a passo do que fazer, como cobrar. Fernanda, você sabe hoje no nível que um engenheiro sabe, que um arquiteto sabe? Não, mas eu sei o suficiente para saber como ganhar dinheiro e como contratar corretamente para ter o lucro no final. E é o que eu falo, quando você entra em algo muito técnico, aí você chama alguém técnico para resolver para você, até porque você precisa ter um responsável técnico numa reforma, numa obra, então não é um curso ali que vai te dar a visão prática que vai te autorizar a assinar uma responsabilidade técnica, né? Aí a gente entra numa série de burocracia e tal, que muitas vezes até você vendo aquilo lá pode até saber mais do que alguém que estudou 5 anos numa faculdade, que a gente sabe que hoje em dia tem cada faculdade ruim por aí, né? Que não te dá a visão prática do negócio, né? O que eu já vi de engenheiro que sai de 5 anos de engenharia de Universidade Federal, que não sabe fazer uma conta de nada quase, então, porque não tem visão prática das coisas. Então eu sempre tento trazer muito essa visão prática. Como que alguém vai fazer isso e não vai ser enrolado e vai conseguir um bom resultado no final. Esse eu acho que sempre foi o objetivo. Tá, então aí você fez, voltando ali um pouco, fez o primeiro, desse primeiro, em que momento te deu, aí você teve esse insight de, ok, tem essa demanda das pessoas que arrematam o imóvel e precisam fazer a reforma, e eu posso fazer isso. Já foi meio que imediatamente depois desse primeiro que você tentou aplicar, fazer uma validação desse negócio? Ou teve algum outro imóvel antes? Não, tiveram alguns antes que nós já fizemos. Aí eu tenho um sócio hoje na Flip, né? Então, o meu sócio já fazia algumas reformas. Ele também fez o teu curso, então ele já fazia algumas reformas voltadas para o leilão. Então, já tinha ali algumas obras em andamento. Nós nos juntamos para criar a Flip, mas antes nós já tínhamos alguns projetos sendo validados. Então, tinha um apartamento, por exemplo, em Pinheiros, que eu tinha feito toda a avaliação. Um dos melhores lugares ali de Pinheiros, muito próximo da estação Oscar Freire, que é ótima ali, super bem localizada. E era um apartamento que eu não encontrei por leilão, e aí é que mudou um pouco a minha cabeça em relação a leilão e house flipping. Eu estava naquela maratona de selecionar leilões para arrematar no melhor preço, na melhor localização. E eu comecei a me deparar com um problema, que não é um problema, mas enfim, é uma questão ali do mercado de São Paulo. Os melhores bairros é onde todo mundo está querendo arrematar. Concorrência. A concorrência é enorme. Então, hoje você tem uma popularização maior do leilão, assim como o house flipping tem se popularizado, mas o leilão muito mais, até acredito, pelo que eu entendo conversando com as pessoas. Então, Sabe o que acontece? Que eu acho que na cabeça da pessoa é mais plausível que você compra barato no leilão. É isso. Porque a pessoa fala assim, mas eu entro num portal de imóvel... Não está dizendo lá, este imóvel está 20%, 30%, 40% abaixo. Exato. Você precisa saber fazer a conta, construir uma média, fazer uma planilha, para daí você falar, opa, esse imóvel aqui está abaixo. Exato. Então a pessoa, num primeiro momento, fala assim, não, abaixa no leilão, o outro está no valor de mercado. O que depois você entende que não. E, inclusive, aí qual é a vantagem? Esse que está lá no meio de 5 mil imóveis anunciados, ninguém está vendo. Só quem para fazer a conta. O do leilão, todo mundo que entra no site do leiloeiro tá vendo. Então a concorrência fica muito maior. Exatamente isso, Carlos. Eu via que no leilão, muitas vezes estava lá, 50% de desconto. Você ia fazer análise mercadológica, que eu acho que é o principal ponto para quem quer entrar nesse mercado, aprendam a fazer boas análises mercadológicas, porque senão você vai achar que você está entrando na maior oportunidade do século e, na verdade, é a maior furada que tem. Então, façam boas pesquisas mercadológicas. Eu entendia que esses imóveis que estavam a 50% de desconto, na verdade, não tinha esse desconto todo, porque o valor de avaliação não era real, né? Muitas vezes a avaliação do imóvel que está indo a leilão é feito pelo oficial de justiça, que não tem nenhuma capacitação para fazer, de fato, essa avaliação. Então, veja, existem pessoas que entram hoje em sites de leiloeiro, olham aquele desconto, tomam como verdade e falam, não, estou comprando o melhor negócio possível. Enquanto nos sites como Zap Imóveis, Viva Real, os sites hoje de imobiliárias, você encontra o patinho feio que ninguém quer comprar, que ninguém está olhando, que todo mundo acha que vai dar uma trabalheira danada fazer uma reforma. E aquele apartamento, por exemplo, de Pinheiros que eu falei, eu tenho certeza que se ele tivesse disponível no site de um dos maiores leiloeiros aí,
do Brasil, ou até pequenos, ele teria sido arrematado... Se estapear por ele. Por um valor, Carlos, que ia ser impossível de você fazer um flip bem feito e vender com lucro. Porque as pessoas veem a foto do site, né? A foto ali do prédio. Elas nem têm acesso ao interior do apartamento. Muitas vezes. Algumas vezes sim, outras não. Elas veem a localização e elas ficam ensandecidas por aquilo. Elas falam, não, eu preciso arrematar porque essa localização é excelente, tem muita liquidez. Legal, a liquidez realmente existe. Mas e o preço? Faz sentido? Esse é um bom ponto que você trouxe. Eu nunca tinha parado para pensar nesse lado. Que no leilão você não vê como está o imóvel, né? Você só vê a localização. Aí a pessoa vai na localização. O imóvel anunciado no Zap, tem os detalhes do imóvel. Então a pessoa vai na localização. Nossa, olha, daí a pessoa vê o imóvel. Ah, não, tá muito feio. E desiste dele. Então, no leilão, algumas vezes você tem acesso, porque às vezes tem uma vistoria ali, eles disponibilizam no processo. Outras vezes, muitas vezes, na verdade, você não tem. Você só tem ali a foto do prédio e onde fica. Então, as pessoas, elas compram muito, às vezes até a valor de mercado, que não faz muito sentido, até para moradia, porque você vai ter que desembaraçar, tem que pagar leiloeiro, não faz tanto sentido. Um apartamento que, se tivesse as fotos no Viva Real e ele parecesse um cativeiro, ninguém ia dar bola para aquilo. Então, o que eu fazia? Todo dia antes de dormir, eu ficava olhando, não era vestido, sapato ou qualquer outra coisa, eu olhava imóvel. Então, eu ficava olhando... Os sites de portal de anúncio. De portal de anúncio. Então, eu ficava olhando o Zap Imóveis. Aí, eu achava lá um apartamento... Eu já colocava alguns filtros que, para mim, super funcionam. Então, por exemplo, eu sei que em Pinheiros, um apartamento de 100 metros quadrados não vai custar menos de 800, 900 mil reais. Então, eu vou colocar ali até 800 mil, um apartamento de, no mínimo, 90 a 100 metros quadrados, com 2 quartos no mínimo. Então, eu já trago, no próprio filtro que eu criei, imóveis que estão, de alguma forma, subavaliados. E por que eles estão? É aí que entra a análise. Então, eu olhava alguns imóveis e falava, não, esse aqui o prédio está muito feio, coitado, não dá. Não, esse aqui, a localização... Que você não pode melhorar, já tem que ser bom. Já tem que ser bom. A grande frase. Então, eu olhava e falava, não, esse aqui não dá. Quando eu não tinha foto do condomínio, eu já começava... chamava ali o corretor e falava, eu quero ver foto do condomínio. Ah, não, mas você não quer visitar? Não, eu quero ver a foto do condomínio, porque às vezes você vai gastar tempo à toa. Quando eu olhei esse apartamento específico, era um apartamento super escuro, padrão imobiliária brasileira. Qual é o padrão imobiliária brasileira, infelizmente? Aquela foto mal tirada... que pega mais parede do que chão, né? Sem luminosidade nenhuma. Tudo bem, o apartamento estava sem luz, mas de repente abre a janela, tenta dar ali uma visão um pouco melhor. O apartamento dava para ver que, assim, provavelmente estava inabitado há muito tempo, mas a localização era ótima. Eu falei, poxa, esse aqui é um ponto bom. E existia ali um valor de metro quadrado surreal para a área. Por quê? Eu tô falando de um apartamento de 90 metros quadrados a 600 mil reais. Então, o valor do metro quadrado pela localização estava incrível. Pois bem, marquei a visita. Olhei o prédio, tudo, visitei o apartamento. Quando eu visitei o apartamento com a corretora queria se esconder, né? Porque ela falou, essa moça, ela não vai querer comprar um apartamento desse. Imagina. Os corretores vão até desanimados na visita. Eles vão achando que você vai botar defeito em tudo. E, de fato, você tem que colocar defeito. Eles chegam quase que pedindo desculpa e falando assim, olha... precisa de uma reforma, não tá muito bom, mas... talvez dê para recuperar algo, precisa ver. Então, eu comecei a olhar e falei, não, peraí. Dá para fazer negócio nisso aqui, o piso era de taco, embora eu não seja muito fã de taco. Eu falei, bom, dá para recuperar, pro olhar do investidor é ótimo o taco, porque você recupera. E é mais barato do que por qualquer outra coisa. Muito mais. Dava para fazer uma integração com a cozinha, tinha 3 quartos, era um segundo andar, mas era um segundo andar um pouco mais alto por conta do mezanino. Então, tinha ali uma oportunidade que absolutamente ninguém estava olhando, mas se estivesse no leilão, certeza que teria sido arrematado por valor de mercado. Então, travei ali a negociação para fazer. Esse apartamento ia me gerar, em média, 69% de lucro. Por quê? Pela reforma que eu faria, né? Levei o time lá de obras para avaliar. Outro ponto bom em relação ao leilão. No House Flip, você consegue levar seu time de obras. O cara vai lá e ele avalia na tua frente. Comprou, tá com a chave na mão, assim que assinar a escritura, acabou. É isso. Você tá no outro dia lá quebrando parede se você já tiver mandado RT e tiver aprovado pelo condomínio. Então, eu comecei a olhar e falei, não, peraí. Existem oportunidades aqui que talvez no leilão não é que não existam. O leilão é muito bom e eu até hoje arremato em leilão.
Mas você tem que arrematar em áreas, às vezes, um pouco mais distantes dos pontos principais de São Paulo, pelo menos, ou das grandes cidades, porque as grandes cidades, todo mundo quer arrematar lá. Então, é muito difícil de você fazer essa transação com 50%, 60%, 70% de lucro. Esse apartamento, infelizmente, eu não consegui concluir a compra porque o proprietário faleceu semanas antes. Daí complicou tudo. E aí teve que passar por inventário. Mas eu tô com um imóvel para ser comprado nos bairros também muito bons aqui da Zona Sul de São Paulo, que é a Aclimação, a, assim, quadras do parque, e que existem 11 pessoas no inventário. Algumas delas já faleceram. Então, imagina, a pessoa não pode vender isso, a não ser que seja através de um alvará judicial. E eu olhei ali uma oportunidade e falei, não, peraí, isso em contato com corretores. Corretores que eu já tinha contatado antes em imóveis anteriores, que acabou não indo para frente, e falaram, não, Fernanda, eu vou te mandar imóveis galinha morta, que ele chama, é o termo. É isso aí. Eu falei, manda para mim galinha morta, eu gosto de galinha morta. E aí ele me mandou eu falei, cara, que sensacional. Porque a casa tá com metro quadrado de R$2.000, R$2.500. Então, assim, para localização, dá para triplicar esse valor dessa casa, dependendo do investimento que você faz ali no house flipping. Então, o que eu fiz? Eu coloquei com uma equipe jurídica para poder desembaraçar isso e travei um compromisso de compra e venda com o pessoal e falei, olha, eu vou ajudar a destravar, mas... Até pagar o custo do inventário, Até aí desconta pagar. depois do valor do imóvel, né? Tudo. E, na verdade, o inventário nem precisou ser feito por conta do alvará judicial, que o juiz ele pode falar assim, olha, deposita em juízo e você consegue aqui fazer a transação de forma a se adequar à lei. E aí o pessoal vai abrir inventário um dia para levantar aquele dinheiro, aí já não é mais problema meu. Sim. Então, assim, eu coloquei olha como você pode ir avançando nesse mercado. Você pode ter um advogado parceiro que vai analisar junto com você oportunidades que estão embaraçadas. Quanto tempo levaria para desembaraçar? Quanto custa para desembaraçar? Você trava um compromisso de compra e venda com aquele proprietário e fala, eu vou te ajudar a fazer isso. Porque se eu não te ajudar a fazer isso, você vai ter que correr atrás e você não vai vender esse imóvel até você desembaraçar. Porque ninguém vai querer comprar. Até porque as pessoas... E geralmente, herdeiro, ele quer o dinheiro na mão, né? Não tá nem aí muito pro imóvel mais. E outra, Carlos, pensa assim, você tem 11 herdeiros. Se você fala pro cara, olha, eu quero uma redução de R$100.000, é menos de R$10.000 de diferença. Eles aceitam. Então, busquem imóveis fruto de espólio, busquem imóveis que estão abandonados e que as pessoas, às vezes, são herdeiros que nem moram mais naquela cidade, que não sabem o que fazer com aquilo, porque você tem uma chance de comprar, às vezes, muito mais barato do que você compraria em leilão, tendo acesso à unidade antes, colocando o seu time de obra para avaliar exatamente o quanto você gastaria naquela obra, ou seja, você tem uma calculadora muito fidedigna ali à realidade. Sim. E você tem as chaves na mão um dia depois que você assinou o contrato. Muitas vezes você pode negociar isso para nem esperar a escritura sair. Muitas vezes a matrícula sair no seu nome. Você já consegue entrar e fazer ali a preparação. Então, hoje você foca muito mais nisso do que em leilão. Muito mais. Hoje, muito mais. É engraçado que eu falo com vários flippers, né? Até teve a Andréia, teve aqui também, e ela também falou que ela era do leilão, agora ela está começando a sair. Mas qual é a justificativa dela, inclusive? Às vezes no leilão você acerta um que vai te dar uma rentabilidade muito grande, só que com menos previsibilidade, porque esse imóvel vai ser tranquilo de pegar a posse dele, de pegar a chave, de qual é o estado que ele está, não sei, e aí... Quantos meses vai levar? Exatamente, e já no imóvel que você consegue pesquisar, visitar, olhar, comprou, pegou a chave, você consegue girar mais rápido. Então, por mais que às vezes num leilão você tenha 50%, 60% de rentabilidade, pode ser que num fora de leilão você vai ter 30%, 40%, mas você faz mais. E também eu já vi vários fora de leilão que também superam esse valor do leilão. Então, não é uma unanimidade que leilão sempre é mais rentável. O que eu acho é, vocês saber dominar as duas técnicas te abre mais oportunidades. Então, apareceu um imóvel bom para arrematar, beleza, você sabe como reformar, você melhora o valor de venda e a liquidez desse imóvel de leilão. Agora, no momento, não tentei entrar numa disputa, não deu, não tem imóvel na região que eu estou querendo focar, vai buscar no portal, no Zap, no Viva Real, você fica com mais oportunidades. Eu acho que muitas pessoas às vezes ficam só limitadas numa coisa, e é muito comum do pessoal do leilão, né, de ficar só nisso, e vai deixando passar. Bom, para mim é ótimo, porque a gente está olhando... Sobra mais imóveis para a gente olhar, né? O que acontece é que às vezes fica tão previsível, você consegue achar tantas oportunidades, por mais que às vezes vai ter mês que não tem, às vezes acontece. Eu quero esse bairro, mas nesse mês esse bairro não teve nada que fechou muito bem a conta.
deixa eu olhar um bairro do lado, ou deixa eu aguardar um pouco. Todo dia vende um imóvel e entra um imóvel para vender. Então, é muito dinâmico. Perfeito. Tanto que você deve ver aquela coisa de você fazer a listinha dos anúncios para você entender o mercado, ver o valor que está sendo negociado no momento, né? Porque usar médias que divulgam por aí não serve para nada. Serve para nada. Né? Você precisa construir a tua média. Aí daqui a pouco dá um mês, você vai lá, entra para olhar de novo, clica no anúncio, já não está mais. Ou já vendeu. E geralmente, quando eu falo para fazer as duas listas, dos piores e dos melhores. Os piores para achar os que você vai comprar, os melhores para ser referência. Geralmente a lista dos melhores vai sendo tudo vendido, que são os imóveis que não precisam de tanta reforma. Os piores, tem coisa que fica lá e fica. E aí às vezes tem preço que você olhou e fala, pô, isso aqui está muito caro agora. Daqui a pouco dá 6 meses, está lá ele ainda de novo. Eu vou lá dar uma canelada aí para ver se vai, porque o cara não está conseguindo vender. Então, essa é uma das estratégias que você também está sempre monitorando, sempre de olho? Muito, muito. Hoje, é exatamente o que você falou, eu tenho uma gama de possibilidades. Então, eu tenho investimentos em leilão, eu tenho investimentos em house flipping sem estarem atrelados a leilão, e eu tenho investimentos em Airbnb. Então, existe uma gama de coisas no mercado imobiliário, de formas de investir, e não necessariamente você precisa ficar atrelado a uma só. Até porque muitas vezes você vai juntar todas elas. Então, você pode arrematar um imóvel, por exemplo, no formato de estúdio, você pode fazer uma reforma house flipping Colocar no Airbnb. E colocar no Airbnb. Então, olha como as estratégias se conversam. Olha como você consegue utilizar cada uma de acordo com a oportunidade. E eu acho que a palavra é oportunidade. Não é a modalidade do que você está investindo. Você tem que estar sempre alerta em relação a oportunidades. Ah, ela veio através de um leilão. Ótimo. Ela veio através de uma compra tradicional. Através de um espólio que você vai conseguir ajudar a desembaraçar. Ou, às vezes, um estúdio que está num valor muito mais baixo, mas não precisa de um house flipping. Ótimo, você consegue fazer. Então, hoje eu tenho metodologias, né, na Flip, onde a gente tem uma rede de corretores parceiros que sabem que a gente investe para clientes nossos. Nós temos hoje 3, 4 clientes já em carteira que estão esperando oportunidades. Por quê? Porque eles falam, Fernanda, eu quero realmente uma oportunidade, uma galinha morta. Então, vamos esperar? Não, vamos esperar e a gente faz. E é cliente investidor ou quer fazer um imóvel próprio porque daí fica mais barato? Investidor. A maioria é investidor. Até hoje não tivemos nenhum de imóvel próprio. Alguns querem para alugar, para fazer uma rentabilidade ali mensal. Outros querem para flipar mesmo, mas não sabem como fazer ou não tem tempo. Hoje o nosso foco de cliente é aquele cliente que é diretor de empresa, o cara que é um executivo, que ele está vendo o dinheiro tem dele. Dinheiro, quer investir em algo rentável e seguro. E quer usar o mercado imobiliário, o mercado imobiliário é fácil de entender. É isso. Você não precisa... A gente não está reinventando a roda, mas nós estamos mostrando para ele que é possível rentabilizar muito mais o dinheiro do que numa renda fixa, do que muitas vezes numa ação, que você tem que estudar todos os fundamentos da empresa para tentar acertar. Que você fica muito exposto à volatilidade de mercado que não está na tua mão, né? Exato. Economia do Brasil, que a gente vê, meu Deus, o que está acontecendo? Cada hora é uma coisa que dá um soco no mercado. Porque nessa estratégia que a gente usa de comprar desvalorizado, a gente independe. As pessoas falam assim, mas é que agora o imóvel não vai valorizar tanto. Não é essa a valorização que a gente ganha. A valorização que a gente ganha é que a gente provoca com a reforma. Perfeito. Então, assim, a gente fala assim, o mercado sempre avança, sempre valoriza. Em alguns momentos mais rápido, em alguns momentos mais devagar, mas a tendência é sempre de alta no preço dos imóveis. Para a gente, se der, daqui a pouco, sei lá, deu um boom, mais crédito, os imóveis valorizaram. É bônus. É isso. Não é esse o lucro que eu estou de olho e nem que eu calculei. Exato. Então, assim, eu considerei que eu ia comprar por 300 e vender por 580. Daí você fez a reforma, passou 3, 4 meses, você, atualizei aqui as contas, dá para vender por 650. Isso é bônus, o 580 já estava dando teu lucro. Então, a gente não fica na mão de cenário econômico, de mercado. Claro que tem alguns pontos, agora está mais difícil conseguir crédito. Pode atrapalhar um pouquinho? Pode, mas está dentro do risco calculado que você tem. Você, no final, você vai continuar ganhando muito mais do que se tivesse colocado esse dinheiro numa renda fixa, que seria o que ia te dar uma segurança parecida, né? E outra, você tem que se cercar de estratégias que vão acelerar esse processo. Então, eu consigo ter aqui uma gama de mão de obra, né, de opções de mão de obra, porque eu sei que, de repente, se eu estiver utilizando numa obra X, eu tenho outro aqui já disposto a me ajudar nessa obra.
na parte da venda, você precisa escolher imobiliárias que trabalham com tráfego pago. Hoje a gente entende que a imobiliária tradicional brasileira, ela é muito arcaica. 40 anos atrás, trabalhava-se dessa forma. Exceto que hoje você tem um advento da internet, mas fora isso, o que as imobiliárias fazem? Elas vão pegar o teu imóvel bonitinho, reformadinho, vão colocar no site delas, que ninguém acessa, com fotos. Eu não entendo isso também. Não. Você me manda foto para eu pôr, às vezes até pede a tua foto, né? Para eu pôr no meu site, eu falo assim, não, já tem um anúncio. Tá aqui, você pode mandar o meu link. Ah, não. E aí, quando eles não vão tirar, eles pegam lá, tiram horrível. Às vezes tem cueca no varal. Você já viu, né? Louça na pia. Louça na pia. Tudo, o cara não assim, tirou nada. E aí você olha... Às vezes eu já vi assim, imóvel que a sala tem uma puta de uma vista, o cara tira foto com a cortina fechada. Fica assim, meu Deus do céu. Por quê? Porque ele faz isso. E aí o pior, eles ainda colocam um logo da imobiliária que não dá pra ver nada. Que esconde tudo. Tudo. Então assim, você olha... Que daí ninguém vai roubar a foto, mas dane-se. Que ninguém quer roubar, porque não faz no menor sentido. Então você olha esse tipo de coisa e você fala, claro que se você for depender só dessas imobiliárias, você vai demorar 6, 8 meses para vender, ou quando não mais. Então cerque-se de estratégias. Eu quero fazer o tráfego pago, aprenda para fazer, ou contrate alguém que sabe fazer, para que você acelere cada vez mais e reinicie o fluxo. Porque sim, o lucro está na compra? Tá, mas está também na venda. Porque se você coloca imobiliárias ruins... E demora para vender? Demora para vender. Você vai começar a achar, não, será que o problema é o preço? Será que eu precifiquei errado? E às vezes é falta de divulgação. Porque o cara faz o quê? Ele cruza os braços e espera o cliente vir atrás. Ao invés de ele colocar o produto à mostra dos clientes, que é o que as grandes varejistas fazem, Magalu, enfim. As maiores hoje estão investindo rios de dinheiro em tráfego pago. Então, se cerque de oportunidades, pessoas e muitas vezes empresas que vão te ajudar nisso, para você operacionalizar esse negócio. E às vezes você vai perder um pouquinho de margem em fazer isso com gente muito boa, mas vai acelerar tanto e você vai conseguir tanta rotatividade no teu negócio que faz mais sentido você fazer 3 ao ano com uma rentabilidade de 20% do que 1 com 30%. Então, faça, né, mais casos, você vai ter muito mais expertise. Só de olhar você já vai saber se é bom ou se é ruim, porque você já fez várias vezes. A rentabilidade está boa numa forma geral. Exato. Então, assim, esse é um dos... A pessoa cresce o olho, né? Ou ela fixa um número. Eu quero vender por 500 mil. E aí ela trava ali. Aí chega uma proposta, às vezes, 470, que já vai dar 20%, por exemplo. E aí a pessoa ela não considera que esse 470 chegou em 2 meses. Aí fala, não, eu vou guardar os 500. Aí, às vezes, o 500 não chega. E aí daqui 7, 8 meses ela aceita o 470 que ela já poderia ter colocado no bolso, já ter dado giro, já ter feito mais. House flipping é giro, sempre considerando que você tem que ter uma rentabilidade melhor e até pelo menos eu digo assim, o dobro do que uma renda fixa para valer a pena, porque dá trabalho, né? Não vai falar assim, ficou parecido com a renda fixa, não CD beta, então não valeu a pena. Porque daí você botava o dinheiro no banco e sentava no sofá e estava tudo igual. Então tem que dar pelo menos o dobro. Sim. E aí, de vez em quando, você encontra umas oportunidades que dá 50%, 60%. Já teve casos que eu mostrei de 100,4%. Nossa. Então, assim, é umas coisas de rentabilidade. Dobrou, né, o investimento. Dobrou. O imóvel foi comprado por menos de 400 mil, foi reformado e foi vendido por 960. Eu não lembro, eu acho que foi 960, em Porto Alegre. Caramba. Esse eu acho que até hoje é o maior caso, assim, de... Na média, o pessoal fica próximo a 30%. Que já é muito bom. Em 6 meses. Esse é o outro ponto, né? As pessoas, quando se fala 30%, a tendência a gente é jogar isso para o ano. Porque a gente foi doutrinado que a taxa é anual, né? Só que é por imóvel. Então, quando você pega 30% em 6 meses, você pode já na sequência fazer outro e fazer mais 20, mais 30. E aí você vai ter 50, 60 no ano. E a média é muito boa, né? Então, acho que o pessoal tem que olhar sempre a média. E também o valor, né, da rentabilidade por mês. Porque é o que você falou. Às vezes o pessoal tá lá, 30% ao ano. Mas 20% em 2 meses não é muito melhor pela rentabilidade mensal? É essa conta que tem que ser feita, né? Até para você dar giro e conseguir, de repente, chutar ali e fazer uns 50% em detrimento a um que você fez 20%. A média vai ser excelente, né? Então, é isso que a gente olha bastante. E por isso que hoje os nossos clientes, eles sempre tentam entender conosco, né?
as melhores oportunidades, é claro que todo mundo quer a oportunidade que dá 100%, mas inicie, ponha o pé na água. Porque quando você entende que faz sentido e você começa a ver resultado, que seja os 20%, 24%, o dobro da renda fixa, no final das contas você está rentabilizando muito mais seu dinheiro e está vendo outra oportunidade, porque a renda fixa não vai ficar do jeito que está para sempre. Não. O mercado é cíclico, né? A gente sabe que economia é assim, uma hora tá alta, outra hora tá baixa. 5 anos atrás, a gente tinha Selic a 2%. Exato. Então, imagina, você vai deixar o dinheiro no banco, não rende nada. Você tinha que fazer alguma coisa com o dinheiro. Tanto que nessa época eu já fazia, e era assim, você queria investidor, você fazia assim, ó. Você falava, investidor, eu pago 10%. Todo mundo queria. Porque era 2% que a renda fixa pagava. Caramba. Então, e a gente estava numa tendência de voltar para isso, né? Agora desandou de novo um pouquinho. Vamos ver como vai ser. Mas assim, continua funcionando, você tem financiamento imobiliário, você tem investidor que continua achando a tese muito atrativa, é fácil de entender, dá uma rentabilidade maior e com um nível bom de segurança para ele. Então, captar investidor acho que funciona muito bem. Você falou que você segue tentando comprar mais um lá que está no inventário. Sim. Aí você tem a Flip, como que é Flip? Flip Expert. Flip Expert, que faz para investidores, né? Isso. E a imobiliária que foi por uma necessidade de incompetência das outras, você falou, vou ter a minha. Exato, é que é proibido, eu vejo no seu Instagram, é proibido falar que a maioria, não a maioria, vamos me escrachar aqui, que muitos corretores são um pouco complicados ali para você fazer negócio, mas eu tô nesse time, no teu time, Carlos. Quando você entra no mercado, tanto na hora de comprar quanto na hora de vender, você tem, assim, dificuldades absurdas que você fala, mas isso é o básico. É o básico o corretor saber o valor do condomínio, o valor do IPTU, o que tem no condomínio. Eles não sabem. Então, assim, por que eles não sabem? Porque as imobiliárias, elas colocam 1 milhão de imóveis para dentro e elas vão trabalhando no volume. E eu não quero uma imobiliária que vai deixar o meu imóvel lá e se alguém um dia se interessar, ela vai visitar com o cliente. Ela nunca nem visitou meu apartamento, então ela não sabe o que foi reformado, o que não foi. Ainda mais os imóveis que precisam de reforma, valor mais baixo, aí que eles não dão atenção. Não dão mesmo. Então, o mercado de usados, que é outra lacuna, você vê, a gente criou imobiliária para acoplar na Flip Expert, para ser ali um instrumento, digamos assim, para comprar melhor e para vender muito mais rápido, com as estratégias de tecnologia que a gente tem hoje. Só que começou a criar uma proporção tão grande, porque as pessoas olhavam e falavam, não, peraí, eu gosto desse modelo de trabalho, eu vou indicar para minha tia, eu vou indicar para o meu amigo, eu vou indicar para o meu vizinho. E aí a gente começou a ter um boom na imobiliária que a gente teve que segurar. Por quê? Porque nós ainda temos o foco no investimento principal, que é o house flipping. Então, hoje nós temos uma imobiliária que ela anda sozinha, digamos assim, para investimentos, para clientes, não só de investimento, mas também para os investidores. E nós temos hoje acho que a cereja do bolo, digamos assim, para o investidor, que tem muita dificuldade de lidar com o corretor, com as imobiliárias tradicionais, e fala, tá bom, Fernanda, acho que essa pergunta você já deve ter recebido inúmeras vezes. O investidor chega e fala, Carlos, legal essa sua planilha, mas e na hora da venda? Como que você me garante que esse valor de venda vai ser o valor efetuado? Então, você tem que ter uma pesquisa mercadológica bem feita e você tem que ter instrumentos que vão te possibilitar chegar naquele número de forma mais fácil e mais rápida. Então, hoje a gente criou um ecossistema dentro da empresa, acoplando uma a outra, onde a gente consegue dar para esse cliente maiores chances. Garantir, eu acho que é impossível. A palavra garantia com investimento é difícil, né? É renda fixa no máximo e ainda assim existe um risco. Mas no investimento do house flipping, hoje a gente tem como dar para o cliente instrumentos para chegar nesse ponto final da venda muito mais rápido, com um preço muito mais semelhante ao que a gente colocou lá no início na calculadora. Então, foi assim que a gente começou a criar as duas empresas e hoje nós temos uma demanda represada ali na Flip e temos uma demanda também na Digimob Invest, que é a imobiliária, porque tem a questão da escalabilidade, que eu acho que é outro tema aí para os investidores e empresários. É muito complicado você escalar um negócio e manter a qualidade. Então, nós estamos dando passos e mais principalmente tímidos. Obra e reforma é complicado escalar porque uma obra é um trabalho e 2 obras são 2 trabalhos. Então, essa é a dificuldade. Você consegue, às vezes, uma mesma equipe atender 2, 3 obras em paralelo, só que o volume de trabalho vai aumentando também quase que proporcional ali, né? Então, esse que é o desafio de escala quando você vai para um negócio, de atender muitas obras, muitas reformas, muitos... Tem como fazer, mas o teu custo também sobe.
É esse que é o ponto. E no final, nós somos... Não dá pra gente estar em 10 obras ao mesmo tempo, né? Então, tem que escolher para não cair a qualidade. Isso. E hoje, a escalabilidade é um tema que a gente, acho que aborda todos os dias dentro da empresa, porque todo dia a gente avalia o que está tomando mais o nosso tempo. Faz sentido eu, como dona da empresa, estar fazendo isso? Ou eu posso terceirizar, vai comer um pouco da minha margem, mas eu vou ganhar uma escalabilidade absurda e eu vou poder fazer mais 2, 3, 4 cases enquanto eu faço esse. Porque eu não estou com a mão na massa nesse ponto aqui. Agora, falar de mão de obra, a gente sabe que não dá para ter 5 pedreiros 10 estrelas, porque você sabe que você tem ali, acho que talvez você tenha uma planilha dos melhores, aí tem os médios e tem aqueles que você vai pedir ali para ir na obra se não tiver ninguém disponível e você ainda vai ficar controlando o trabalho para ver se realmente vai entregar da forma que você quer. Porque mão de obra é muito difícil, qualificada. Acho que os mais jovens hoje não querem ir por esse caminho, a maioria, e os mais velhos são aqueles que muitas vezes já estão consolidados no mercado e querem pegar obras maiores. Então, dependendo da obra que você vai fazer, o cara não quer pegar. Então, tem que ter ali opções, porque senão você fica refém da mão de obra e não é objetivo, porque investimento tem que ser algo rápido e dinâmico. Sem dúvida. E qual que é a tua visão para isso que você está construindo agora? Onde que você quer chegar? Olha, pergunta difícil. É tipo aquela entrevista de emprego. Onde você se vê daqui a 5 anos? Olha, hoje eu entendo que a Flip Expert ela tem um objetivo que é fazer mais com menos. O que isso significa? Por que nós estamos entrando no alto padrão? Porque os tickets são maiores. Quando você trabalha com tickets maiores, a bolada que vem do lucro, né? 30% de 600 mil é uma coisa, 30% de 2 milhões é outra coisa. Então, você consegue trabalhar com um público talvez mais reduzido de pessoas, empresários, investidores, executivos que querem rentabilizar o dinheiro e você consegue pegar talvez cases com um valor mais acima e fazer esse dinheiro girar tão bem quanto, mas ganhando um ticket, uma remuneração de assessoria maior, né? E para o investidor também, porque com uma tacada só ele vai fazer uma grana legal. Então, hoje, para a Flip, nós entendemos que estar no mercado de alto padrão faz sentido, estamos nos estruturando para isso, porque justamente nós entendemos que a escalabilidade com a obra é um ponto de desafio. Então, ao invés de eu fazer 10 obras de pequeno ou médio porte, talvez fazer 3 obras, 4, 5 obras de grande porte podem me trazer a remuneração que eu espero e também atender uma fatia de público que talvez esteja um pouco carente no mercado. Porque muitos investidores falam, Fernanda, eu não quero fazer 5 obras, eu quero fazer uma e ter um retorno muito bom para, de repente, no meu ano, eu falei, bati a meta em relação à fatia da obra. Com uma obra. E em relação à imobiliária, a gente já vê um crescimento um pouco maior, porque é um pouco mais escalável, embora seja muito difícil. O pessoal acha que ser corretor é fácil. Gente, eu tirei o Cresce, não é tão fácil assim. Porque ser corretor hoje, né, no Brasil, você lida com 1 milhão de fatores, né? Você lida ali com pessoas que muitas vezes querem comprar um imóvel, mas não têm acesso a crédito, porque o crédito hoje está um pouco mais difícil. Então, você tem que ter mecanismos que vão te... acho que privar de ficar ali na operação o tempo inteiro, perdendo tempo enquanto você podia estar fazendo negócio. Então, tem que ter automatização, tem que ter tecnologia, senão você fica preso a um mundo ali que é muito operacional e pouco Você perde eficiência, né? Você perde eficiência. Então, hoje eu vejo a Flip indo mais para o alto padrão, a Digimob talvez também acompanhando esse movimento, mas sendo muito mais escalável, porque com tecnologia eu resolvo muito mais esse lado de cá. Lá vocês focam total em imóvel usado. Imóvel usado, que é uma outra lacuna que nós entendemos no mercado. Hoje as imobiliárias, elas investem sim em tráfego pago, a gente não está inventando a roda. Porém, elas... Foca no lançamento. No lançamento, porque com um investimento em tráfego pago, com um criativo só, um vídeo, ela consegue vender 5, E já pega o vídeo que vem pronto, todo o material de publicidade, mega marketing, produzido. E o usado, o cara fala, eu vou investir em um imóvel que pode ser que eu venda e pode ser que não vou investir. E como a gente tem essa metodologia mais validada e também a necessidade da própria Flip, nós tivemos que entrar nesse mercado. E hoje a gente vê que é um mercado muito carente, até no alto padrão. Então, hoje você tem, sim, aqueles imóveis de Alphaville. O pessoal faz vídeo quase que é um teatro ali para divulgar o imóvel. Sim, você tem esse tipo de nicho atendido por esses corretores. Mas tem uma galera aqui em São Paulo com imóvel de 1, 2, 3 milhões que está com o imóvel empacado porque
a foto é o logo na frente, o corretor nunca foi mal trabalhado, né? Tá mal trabalhado. Então, nós entendemos que existem lacunas desse mercado de alto padrão e a gente quer se posicionar nesse mercado justamente para suprir essas lacunas e para fazer mais com menos. Talvez não pulverizar em tantos investimentos, mas conseguir, com poucos e bons investimentos, trazer a rentabilidade que esses clientes precisam e que nós, como empresa que ganha ali na assessoria, também precisa para se manter no mercado de forma saudável. Sim, sem dúvida. E quem quiser encontrar vocês, ver se pode ser um investidor e tal, encontra vocês no Instagram, como é que é hoje? Coloquem aí no Instagram, @flip_expert, a nossa empresa de assessoria para investidores que querem investir no house flipping, mas não tem tempo ou não querem se envolver tanto, né, nesse procedimento. E na imobiliária, @digimob_invest. Então, caso vocês também estejam com o imóvel empacado e queiram aí um serviço um pouco diferenciado, essa é a imobiliária que vocês vão encontrar talvez a solução. E para aquela pessoa, às vezes, que quer aprender melhor do house flip, achou legal, falou, pô, me inspirei com a história da Fernanda, talvez também possa ser um caminho para mim, eu posso comprar um imóvel, né? Às vezes a pessoa até não quero criar um negócio disso, de uma empresa para empreender, mas eu quero comprar um imóvel, reformar, vender e começar a fazer um dinheiro com isso. O que você diria para essa pessoa que está nesse momento de, será que é para mim, será que eu consigo, ou não tenho experiência, com base no que você viveu até aqui? Eu diria para começar, gente, você nunca vai se sentir 100% preparado. Você sempre vai achar que falta alguma coisa. E é porque de fato falta. Porque você começando, colocando ali a mão na massa e realmente tendo essa experiência que só a prática traz, é que você vai preenchendo algumas peças do quebra-cabeça. Acho que o curso do Carlos é a cartilha que você precisa para começar no mercado sem ser enganado, sem se sentir ludibriado ou perdido. Acho que isso é muito importante. Mas o mais importante é aplicar esse conhecimento, porque senão você vai ser um saco de conhecimento e, no final das contas, pouca execução. E pouca execução, pouco resultado. Então, faça curso, se prepare. Eu acho que aquela frase de tá com medo, só vai. Não é só vai, gente. Se prepara, depois você vai. Então, faça o curso, entre em contato com pessoas que já estão fazendo, alunos da comunidade. Tem toda a comunidade. O legal é que a comunidade está lá desde quem entrou um ano atrás até quem está lá agora. Então, você consegue trocar toda essa experiência e tal. Então, isso é crucial. Saiam de casa, vão a eventos, se conectem com as pessoas, estejam nesse mundo. Porque quando eu comecei, todo mundo achou que eu era louca, principalmente quando eu saí da CLT. Com um emprego estável, uma carreira já consolidada, 27 anos, gerente. Não, Fernanda, você deve estar maluca. Você conseguiu tudo o que você queria e agora você vai deixar isso para trás? Vou, porque eu estou vendo um mercado mais promissor e porque eu sei que já coloquei na prática, já validou ali na minha cabeça que eu sou capaz e agora eu estou pronta para fazer investimentos, né? Colocar de fato mais capital nisso para não perder, né? Para realmente potencializar e talvez até abrir empresa, fazer para investidor. Mas se você quer fazer para você, comece. Esse é o ponto. E se você quer começar a aprender, né, todo o método house flipping, o passo a passo, entra na lista de espera. Provavelmente agora as vagas estão fechadas, mas tem um QR Code aqui do lado para você escanear. Também está o link na descrição. Preenche ali um formulário. Assim que abrirem as vagas, a gente entra em contato com você para te avisar. Aproveita já, se inscreve no canal se você não está inscrito. Se está ouvindo no Spotify, dá as 5 estrelinhas, que também sempre ajuda a gente. Muito legal ouvir a história da Fernanda. Tá mais feliz agora como flipper, com as empresas? Muito feliz, realizada. Eu brinco que eu não gosto de fazer a mesma coisa por muito tempo. E na obra você nunca faz a mesma coisa, sempre Cada tem uma obra obra diferente. É uma loucura. Então, muito, muito feliz, Carlos. E parabéns aí pelo seu trabalho. Eu acho que o que você faz hoje no mercado da educação é muito importante, porque as pessoas elas precisam ter referências de pessoas que realmente fizeram, colocaram a mão na massa e ainda fazem para serem guiadas ali para o caminho, às vezes, que elas nem sabiam que existia e que pode ser a mudança da vida delas, como foi na minha. Que legal, fico feliz de ouvir isso e espero que tenha inspirado você também que ouviu esse episódio. E mais alguma coisa que a gente não falou, que você quer abordar? Acho que é isso, acho que a gente falou bastante. Falou bastante. Então tá bom, pessoal, obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigada, tchau.